Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio. Como eu avisei aí nos vídeos mais para trás, ia ficar um pouco errática a publicação dos vídeos, então, enfim, passei umas 2 semanas, né? Estou publicando agora. Eu estive em São Paulo para ver o Brazilian Ritual, produzido pelo Edu Beheart, uns 2 fins de semana passados, e eu comprei umas coisas lá, nas lojas da Galeria e na Galeria Nova Barão também. Eu já não compro a quantidade de coisa que eu comprava quando eu ia a São Paulo há 1 década, 2 décadas, 3 décadas atrás. Hoje em dia, como a maior parte dos colecionadores já sabe disso, não estou falando nenhuma novidade, com a internet você compra quase tudo pela internet, acha as coisas pela internet, tem a Discogs, né? Então tá muito facilitado, né, do ponto de vista de encontrar coisa. Então esse negócio de fazer essas peregrinações a lojas, principalmente em São Paulo, é uma coisa assim, um pouco mais nostálgica e uma coisa mais do passado do que realmente na atualidade. Mas, assim, você ainda, às vezes, encontra umas coisas interessantes. Então, eu vou mostrar aqui nesse vídeo as coisas que eu trouxe de São Paulo. Mas, antes de falar propriamente dos discos, e eu também vou falar sobre 2 discos que eu recebi aqui, que me foram mandados por um selo para fazer uma resenha, eu vou fazer só uma introduçãozinha. Assim, quem conhece os meus vídeos sabe que invariavelmente eu tô com uma camisa com referência a ou uma banda de metal, né, ou então do meu próprio canal, e dessa vez é a primeira vez que eu faço um vídeo em que eu não estou com a camisa dessas. Eu tô com a camisa de um filme, um filme muito famoso, né, um filme dirigido pelo Stanley Kubrick na década de 70, o Laranja Mecânica, um filme muito manjado, né? E assim, eu fiz questão de botar essa camisa, de comprei lá em São Paulo, e usar essa camisa do Laranja Mecânica agora nesse meu primeiro vídeo, porque assim, eu acho que a gente está vivendo tempos um pouco difíceis, né? Tempos assim que está faltando diálogo entre as pessoas, né? E de todas as partes, não tem ninguém que você está se eximindo, não. Essa coisa de não querer mais dialogar e de substituir o diálogo pela lacração e por enfiar a mão na cara das pessoas, né? De não discutir mais, discutir não ter mais conversas, diálogos, debates, mas ter, enfim, discussões acerbas, né? Metendo o dedo na cara do outro, e isso não leva a lugar nenhum, né? Se a gente acredita em democracia, sim, você não pode achar que é esse o caminho, né? E assim, eu fiz questão de usar essa camisa do Laranja Mecânica, porque eu gosto muito desse filme, e assim, ele é um filme muito rico, né? Ele tem um subtexto muito rico. É um filme que trabalha com muitas dimensões diferentes da linguagem, né? E assim, ele tem vários conteúdos, né? Mas assim, um conteúdo que eu acho muito interessante a gente resgatar e pensar um pouco sobre isso, e acho que se aplica bem a esse momento atual, e é o seguinte: é que, às vezes, o nosso desejo por tornar a sociedade segura, que é um desejo legítimo, ele pode, se não for bem calibrado com outros direitos também que existem, como o direito de liberdade de expressão e todas essas coisas, ele pode acabar desembocando não numa sociedade segura, mas numa sociedade prisional, que é outra coisa. Uma sociedade prisional não é uma sociedade democrática.
E nesse filme, Laranja Mecânica, eu acho que ele trabalha muito bem, o Kubrick trabalha muito bem, mostrando como que um legítimo desejo de tornar a sociedade segura, ela pode desembocar num tipo de distopia totalitária de natureza prisional. Bom, era esse o recado que eu queria dar. Agora vamos deixar esses assuntos políticos para lá e vamos nos dedicar ao que esse canal realmente é feito para, que é o colecionismo de metal e de punk. Eu vou começar falando de 2 discos que eu recebi de um selo que eu nunca tinha ouvido falar, um selo chamado Metal Militia. Na verdade, pelo que eu apurei aí, ele é menos um selo e mais uma distro mesmo. Mas parece que eles estão agora começando a lançar umas coisas aí. E esse pessoal do selo do Metal Militia me enviou 2 discos para eu fazer uma resenha aqui no canal. E é isso que eu vou fazer agora. Os discos são esses aqui. São de uma banda sueca chamada Tristitia. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido isso aqui. Nunca tinha ouvido essa banda. Já tinha visto esse nome por aí e sabia mais ou menos que eles tocavam um doom metal. Eu achava até que era uma coisa assim meio gótica e tal. Mas assim, felizmente, porque eu não gosto muito de gótico misturado com metal, acho que não funciona muito bem isso. Em geral, termina em coisa farofa, na minha opinião. Então, felizmente, essa não é a onda do Tristitia. O Tristitia, que esse aqui é o primeiro disco deles, né? Esses 2 discos estão sendo lançados aqui no Brasil, licenciados pela Metal Militia, né? Esse aqui é o primeiro deles, que se chama One with Darkness, que é de 95. E esse aqui é o segundo deles, de 96, que chama Crucifixion. Bom, eu disse que eu esperava, quando eu fui ouvir, uma espécie de doom gothic metal, um negócio assim, né? Mas não é esse o som, não. Na verdade, o som do Tristitia, pelo menos nesses 2 discos que eu ouvi, que é o primeiro e o segundo deles, de 95 e 96, na verdade, é um doom bem tradicional, eu diria bem calcado em Candlemas, mas e não tem gótico. Não achei que tenha essa influência gótica, não, que eu imaginei que fosse, mas eu estava errado. É um doom bem tradicional, calcado em Candlemas, mas assim, ele tem 2 coisas que são bem peculiares, faz o som desse Tristitia ser bem peculiar. A primeira é a seguinte, é que o vocalista da banda, ele é aquele vocalista eu acho que o nome dele é Christian Carlson, se eu não me engano. Bom, mas mais importante do que o nome do cara é o seguinte: esse sujeito é da cena de black metal. Ele é mais conhecido como Devil Lee Roth. E ele tem uma banda chamada Devil Lee Roth, e tem também, ele é o vocalista também de uma outra banda conhecida de black metal, bem antiga, que é o Pagan Rights. Bom, e são bandas de black metal, então o cara faz um vocal de black metal nessas bandas dele. E aqui no Tristitia, ele de vez em quando, embora seja uma banda de doom, ele de vez em quando usa esse vocal rasgado típico do black metal. Não é uma coisa super presente, aparece de quando em quando esse vocal, mas isso é interessante, dá uma personalidade a esse som da banda, do Tristitia. E outra coisa que também está ligado ao vocal dele, que dá assim uma personalidade maior à banda, é a seguinte: ele tem um vocal
quando ele não está fazendo o rasgado do black metal, ele tem um vocal assim super impostado, quase um vocal que ele, como se ele não estivesse cantando, mas ele estivesse declamando. E assim, eu acho que funciona bem com a proposta da banda, esse vocal declamatório dele, dá um aspecto muito solene ao som do Tristitia, mais solene até do que, por exemplo, o Candlemas era, porque o Messiah Marcolano no Candlemas às vezes também tinha essa tendência a fazer um vocal declamado, né? Quase como se ele estivesse declamando uma poesia. Aqui no som do Tristitia, isso é ainda mais exacerbado, né? O vocal dele tem essa natureza do Christian Carlson, tem essa natureza declamatória quase que o tempo todo. Ou ele está fazendo o vocal de black metal, aquele mais rasgado, ou ele está fazendo esse vocal declamatório. Então eu acho assim, dá um aspecto, uma personalidade, confere uma personalidade ao Tristitia que eu achei bem interessante. Bom, mas no geral, eu diria que o que você tem aqui nesses dois discos tem uma proposta muito semelhante. É um doom metal super tradicional, calcado em Candlemas, bem melódico, mas também muito solene, por conta desses vocais impostados. E às vezes alternando com esse vocal com black metal, dá uma quebra nessa solenidade que fica legal, funciona bem, não soa heterogêneo, soa uma coisa assim bem costurada. Entre esses dois aqui, eu gostei mais do primeiro, do One with Darkness. Os dois discos são muito bem produzidos, tem uma sonoridade bem clara, talvez um pouquinho mais pesada do que o timbre que o Candlemas usava, mas assim, é bem tradicional. As músicas são muito boas. Esse primeiro disco tem uma sequência de músicas muito boas. Kiss the Cross, Dancing Souls, que é uma banda que talvez seja a melhor do disco. Reminiscence of the Mourner. Tem assim umas harmonias muito bem sacadas, e também às vezes tem umas pequenas mudanças de compasso, que não é assim tão comum no Doom, porque o Doom costuma ser assim, né, um estilo ritmicamente com pouca mudança, né? Ele tende mais a uma coisa mais monótona, né? E aqui o cara faz o guitarrista, que é Galvez, é o sobrenome dele, inclusive o cara é espanhol, ele é radicado na Suécia, mas ele é espanhol. Ele faz umas coisas assim interessantes em relação a mudanças de compassos e divisões rítmicas, sabe? Se você prestar atenção e entrar na música, você vai perceber umas coisinhas assim, que às vezes até assim são tão comuns no Doom, né? Então esse One with Darkness, disco excelente, achei muito legal mesmo. Eu destacaria essa Dancing Souls, que é um dos poucos momentos que tem uma parte um pouquinho mais rápida. Não é nem bem exatamente mais rápida, mas mais... eu poderia dizer assim, mais headbanging, vamos colocar assim, melhor do que mais rápida. Um disco muito bom. E esse outro aqui, que é o segundo deles, Crucifixion, que eu também achei um disco muito bom, embora um pouco inferior ao primeiro, mas talvez tenha a melhor música que o Tristitia fez nesses dois discos, que é Winter Grief, que tem uma harmonia realmente muito bonita nessa música Winter Grief. Bom, então são
fica aí a recomendação desses 2 discos do Tristitia, One with Darkness e Crucifixion, lançados, licenciados agora no Brasil pela Metal Militia, que tem se você jogar Metal Militia distro, você vai encontrar na internet. E 2 discos muito bacanas de uma banda que eu não conhecia. E assim, nem é um estilo que eu, embora eu goste muito de Doom antigo e tudo, mas não é um estilo assim que eu sigo muito de perto. Então é uma coisa até um pouco fora das coisas que eu costumo ouvir, mas achei muito boas. Foi uma grata surpresa para mim essa banda, pelo menos nesses 2 discos. Os outros eu não ouvi. Recomendo fortemente esses 2 plays agora lançados, licenciados no Brasil pela Metal Militia. Bom, feito então essa resenha, essa breve resenha desses 2 discos, agora eu vou entrar nas coisas que eu comprei mesmo, antes de entrar no material que eu trouxe de São Paulo, eu vou mostrar aqui discos de 2 bandas de brutal death metal, mais especificamente de brutal slam death metal, que, como eu já falei em vídeos anteriores, aí eu ando pesquisando um pouco mais esse cenário de brutal death metal, especialmente o brutal slam death metal. E, assim, eu tenho encontrado muita coisa ruim, né? É claro, em todo estilo você tem coisas boas e coisas ruins, né? Mas eu tenho me deparado com muitas bandas assim que eu acho derivativas demais e assim, às vezes sou meio aborrecido, né? Mas eu vou fazer questão de mostrar aqui no vídeo 2 bandas que eu descobri recentemente que são uma exceção a essa coisa que mais comumente eu tenho visto como uma certa repetição do brutal death metal. 2 bandas muito legais, muito pesadas e que fazem um brutal slam interessante. As bandas são a seguinte. Bem, a primeira delas é essa aqui. Chama Epicardiectomy. Essa banda é da República Tcheca e faz o som completamente americano, nova-iorquino, de brutal slam, death metal, muito pesado e muito interessante, porque assim, sempre foi o meu problema com brutal slam death metal. Eu achava que as bandas, assim, elas eram muito brutais, mas às vezes elas se perdiam nessa coisa de fazer o som mais brutal e esqueciam um pouco do peso e da profundidade da música. Então, o meu problema, eu sempre tive muito antigo com o brutal death metal, é que eu achava um som muito superficial, com pouca camada, né? Bom, depois com o tempo eu percebi que na verdade era também uma certa incompreensão minha do próprio estilo, e tem já muitos anos alguns anos, em que eu revi esse conceito que eu tinha sobre o brutal death metal. Então hoje tem muita coisa de brutal death metal que eu já gosto. Mas assim, ao contrário, por exemplo, do old school death metal, que eu acho que assim, a gente encontra mais coisas legais do que coisas não legais no atual cenário de old school death metal, eu acho que o cenário de brutal death metal ainda tem mais coisas que não são legais do que coisas que são legais. Eu ainda tenho essa... Pode ser que mude no futuro isso, mas de momento eu ainda tenho um pouco de essa... Talvez eu seja mais exigente no brutal slam death metal. Pode ser que seja isso, do que no old school death metal eu seja mais leniente para analisar a qualidade das bandas. Pode ser por uma característica pessoal minha. Mas o fato é, essa banda, o Epicardiectomy, né? Esse aqui ele tem 3 plays, eu peguei os 3 plays dele. Peguei inclusive esses plays com esse último aqui.
Esse aqui é o último deles, foi lançado pela Coyote Records, que é do Cazaquistão. Os outros dois não foram lançados pela Coyote, não são discos mais antigos, mas eu peguei todos lá na Coyote Records. Você encontra isso aqui ou na própria Coyote Records ou na Discogs, tem lá para vender esses discos, né? Você paga o frete do Cazaquistão, vai ficar um pouquinho caro, mas você encontra. Isso aqui não é difícil você achar. E é uma banda muito interessante essa aqui, porque essa daqui não tem esses defeitos que eu estou mencionando ao Brutal Death Metal. Eu acho que essa aqui é uma banda que tem profundidade e é muito pesada, muito pesada. Achei bem interessante, fica então essa recomendação. Eu ainda não ouvi bem esses discos, então, portanto, eu não vou fazer assim, uma resenha deles. Eu só estou indicando essa banda aqui para você ter em conta. Se você tem um interesse em Brutal Death Metal, dá uma sacada nessa banda aqui, da República Tcheca, Epicardiectomy. E a segunda banda também, que nessas minhas pesquisas sobre Brutal Death Metal, eu deparei com ela e fiquei muito, muito bem impressionado. É uma banda de nome praticamente impronunciável. São 2 discos, eles têm 2 discos, foram lançados pela Rotten Music da Inglaterra, que é uma banda, que é uma gravadora especializada nessas coisas de Brutal Death Metal. E eu tenho a impressão que eles são noruegueses. Até é um pouco estranho, né? Uma banda de Brutal Death Metal noruega. Não sabia que lá tinha cenário de Brutal Death Metal. Talvez não tenha, né? Talvez sejam praticamente só os caras mais alguns. Nunca ouvi falar desse cenário, porque da República Tcheca eu já tinha ouvido falar do cenário de Brutal Death Metal. Da Noruega, não. Se alguém conhece esse cenário aí, da Noruega e tem, é desconhecimento meu, por favor, informa aí nos comentários. Mas eu peguei os 2 discos lançados pela Rotten Music dessa banda, que eu daqui a pouco vou dizer o nome, porque não é fácil falar o nome desse negócio aqui. Bom, são esses 2 discos, as capas muito semelhantes, né? Essas capas do Brutal Death Metal são todas iguais, né? Um monte de corpos decepados e coisa e tal, né? É uma coisa bem monotemática, né? Lembra até o War Black Metal também, que só mostra aquelas fotos de diabo em geral com bullet belts e uns troços assim, né? É bem monotemático, isso aqui também é. Cara, isso aqui é muito pesado. Mas é muito pesado. É mais pesado do que aquela Epicardiectomy ali que eu mostrei. E essa banda aqui, ela é mais do que Brutal Slam, pelo que eu saquei, o som dela é quase todo assim, mais parado mesmo. É como se fosse o Slam do Brutal Death Metal o tempo todo. Cara, mas é muito interessante. E, cara, é muito pesado. É uma das bandas mais pesadas que eu já ouvi de Brutal Slam Death Metal, é essa banda aqui. Eu vou dizer o nome dela, mas eu vou ter que ler aqui na lombada, porque não dá para lembrar esse nome. Bom, o nome, eu acho que, né, pronúncia em inglês, eu vou tentar pronunciar como eu acho que é em inglês. Diphenalchloroarsine. É isso, não vou falar de novo não, tá? Depois aí nos comentários eu vou pôr o nome da banda e indicar os discos dele, mas é isso aí que é o nome da banda. Esses 2 discos lançados pela Rotten Music inglesa, cara, isso é muito pesado, mas é muito pesado. É daqueles que a tua caixa quase explode, sabe? Quase racha no meio quando o cara faz quando vai fazer o slam, né? Porque tem uma coisa interessante sobre o Brutal Slam. Vou abrir aqui um parênteses. Parece que tem um concurso, está aberto um concurso para saber qual é a banda de Brutal Slam Death Metal que faz o slam com aquele slap. Eu acho que é um slap no baixo. Não tenho certeza, mas eu acho que é essa técnica que o cara usa, né? Dá uma pancada assim, né? O slap. Acho, não tenho certeza. Né? Então, assim, como é que funciona, né? O slam? Vai entrar o slam, ele dá aquela parada, né? Tradicional. E aí entra o slam. Mas quando entra o slam, a primeira coisa que você escuta é o slap. Em geral, é isso que eles fazem. E, assim, até uma coisa um pouco curiosa, né? Porque, assim, virou um fetiche esse negócio de fazer esse slap antes de começar o slam. Eu já tenho ouvido várias bandas mais modernas que parece que estão nesse concurso, né? Estão competindo para ver quem é que faz o slam mais pesado, né?
E, cara, é um negócio assim, eles fazem uma compressão de som que a tua caixa quase que explode quando isso acontece, né? Faz aquele BOOM! E aí entra o slam. Bom, do que eu ouvi até agora, essa banda aqui, né, que eu falei o nome, não vou repetir, por enquanto ela tá ganhando esse concurso. E o slap mais assim, absurdo que eu já ouvi são os feitos por essa banda aqui. E é interessante, né? Porque eu tentei mais ou menos descobrir qual foi a primeira banda que fez esse diabo desse, que eu tô chamando de slap, tá? Mas eu não sei se é essa mesmo a técnica. Talvez não seja essa a técnica, porque, assim, pelo que eu pude apurar, o slap, quando você faz, principalmente no baixo, ele dá um som mais, assim, estourado, né? Ele dá um som mais, vamos dizer assim, mais agudo, né? Não é um som mais abafado. Então, talvez eu esteja me expressando erradamente e a técnica não seja a do slap. Mas, de qualquer forma, por enquanto eu vou falar isso porque foi o que me parece que é o que eles fazem, mas pode ser que eu esteja errado. Se eu descobrir depois qual é a técnica, em vídeos posteriores ou mesmo aí nos comentários eu faço a retificação. Mas o fato é o seguinte, vamos supor que seja um slap mesmo isso, né? Uma pancada assim no misão do baixo. Eu tentei apurar qual foi a primeira banda que fez isso, porque isso é um negócio muito característico do Brutal Slam Death Metal. E assim, até onde eu consegui descobrir, a primeira banda que fez isso, esse bagulho desse slap, foi o Immortal Suffering, naquele EP dele, o EP de estreia dele, né, que eu acho que foi lançado em 96, talvez. Eu acho que foi aí a genealogia que eu consegui mais atrás foi do Immortal Suffering, né? Uma banda clássica de brutal death metal dos Estados Unidos. Se alguém sabe de um slap anterior a esse, também coloca aí nos comentários que vai ser legal ter essa informação. Eu estou tentando descobrir qual foi a banda que introduziu esse negócio no brutal death metal. Mas, enfim, como eu disse, né, para citar esse concurso aberto, para saber quem faz esse negócio mais pesado. E para mim, a banda que hoje está ganhando é essa que eu mostrei agora, né? Eu não vou repetir o nome aí, porque esse nome é impossível de falar. Vai estar aí nos comentários. Bom, eu vou então agora encerrar essa parte e vou entrar mesmo nas coisas agora que eu comprei em São Paulo. Eu vou dar agora uma paradinha nesse vídeo e em continuação a gente entra nos bagulho que eu trouxe lá de São Paulo. Até daqui a pouco.